1 Coríntios 11, 23. Quem encontrou, diga amém. Diz assim, ó. Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. Só até aí. Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. Somente até aí. Eu particularmente não tenho o costume de pregar lendo uma parte de um versículo, lendo um só versículo. Eu prefiro fazer uma leitura um pouco mais extensa. Mas hoje eu vou abrir um precedente, aliás, eu vou abrir uma exceção. E eu quero falar sobre legado, valores para a vida. É claro que falar sobre legado, nesse contexto, trata-se do legado histórico que a comunidade da graça tem gerado e tem deixado para próximas gerações. Mas é claro que ao longo desse ano, falar sobre legado vai nos fazer refletir um pouco mais sobre não só o legado que recebemos, mas também sobre o legado que deixamos, que é importante isso. Então, vamos compreender o que significa legado e qual o desafio que cada um de nós temos em deixar o nosso próprio legado. É claro que o texto que nós lemos aqui é um texto clássico, quando trata-se da Santa Ceia, e essa afirmação de Paulo aqui é rica demais. Porque quando Paulo vai falar para a igreja de Corinto, e abrindo um parêntese aqui, somente a igreja de Corinto, Paulo trata sobre a ceia. Somente a igreja de Corinto, Paulo trata sobre dons de línguas. Somente em Corinto, você não vê Paulo falar em nenhuma outra carta, somente aqui, e tem um motivo para isso. Não vou falar aqui agora porque o tempo não dá. Somente na igreja de Corinto, Paulo discorre sobre dons ministeriais e dons espirituais. E, não obstante, Paulo vem tratar aqui sobre a organização da ceia. E eu falo que essa afirmação de Paulo é rica, porque Paulo ele declara a sua fidelidade àquilo que ele recebeu do próprio Senhor. Você sabe o que é isso? Paulo está falando assim, olha, o que eu recebi do Senhor, exatamente isso eu vos entreguei. O que Paulo está falando é, eu sou fiel ao legado que eu recebi. Da mesma maneira, aquilo que eu recebi do Senhor, eu estou passando para vocês. De modo que a consolidação dos valores só podem acontecer, ou só pode acontecer, através de uma fidelidade ao legado que recebemos. Você já pensou? Se Paulo recebe uma mensagem do Senhor e ele fala, mas Senhor, isso aqui não é bem assim não, né? Deixa eu colocar, eu até já ouvi isso algumas vezes. Cada um tem que colocar a sua própria personalidade naquilo que entende do Evangelho. Eu já fico meio, como é? É meio complicado. E aí eu estava dando aula no seminário há poucos dias atrás, e eu falei que a Bíblia não é um livro para ser interpretado. E talvez seja o maior problema da nossa geração de cristãos. É a interpretação que cada um diz. Aliás, Paulo diz isso a Timóteo, que as Escrituras não é de particular interpretação. A Bíblia não é para ser interpretada.
A Bíblia é um livro a ser compreendida. E compreensão é diferente de interpretação. Porque interpretação eu dou o meu parecer. Mas a compreensão eu me esvazio de mim e permito que aquilo seja aplicado na minha vida. Isso que é compreender. E aí, falar sobre legado, nesse contexto, é muito importante. E a palavra legado, eu fui buscar o significado da expressão legado, vem do latim legaton, que refere-se àquilo que eu transmito. Legado refere-se àquilo que eu transmito. No mundo jurídico, poderíamos falar e comparar o legado à herança transmitida. Mas eu cheguei à conclusão, pastor, que legado é diferente de herança. Porque juridicamente a herança são os bens, o conjunto de bens, né, que eu transmito para os meus descendentes. Mas legado não fala de bens. Legado fala de valores. E bens é aquilo que é material, aquilo que é palpável, aquilo que é mensurável, aquilo que pode se estabelecer um preço. Mas legado não. Legado não fala de bens. Legado não fala daquilo que é material, aquilo que é mensurável, aquilo que tem preço. Porque nenhum legado tem preço, tem valor. E você sabe qual é a diferença de preço para valor? É que preço, qualquer coisa pode ter, mas valor, nem tudo. Você pode estabelecer um preço para isso aqui, mas o valor que isso tem, você já parou para pensar o valor que a água tem? Aliás, vamos contextualizar. Você já parou para pensar o valor que 1 metro cúbico de oxigênio tem? Você pode saber o preço, mas 1 metro cúbico de oxigênio pode salvar a vida de um ser humano. Tem valor isso? Não. É imensurável o valor. Mas preço se coloca em coisas. Valor só legado tem. É imensurável. De maneira que o legado fala de valores imensuráveis, incalculáveis. Legados são as bases fundamentais para a construção das gerações futuras. Então, tudo que você é hoje, de bom, de ruim não é legado, é herança maldita, né? Que eu também tenho. Cada um tem as suas heranças malditas. Mas tudo que você é de bom foi construído em cima de legados que chegou até você. Foi construído, então, ou seja, o legado são os fundamentos nos quais as nossas vidas e as gerações são construídas. Então, legados são fundamentos. Você pode repetir comigo assim, ó? Legado é fundamento. Fundamento, é base de sustentação. Sem legado não há passado, não há futuro e não existe história. Você já parou para pensar nisso? Sem legado não há o que se orgulhar. O passado. Sem legado não há o que esperar. E se não há o que se orgulhar e não há do que se esperar, não há história.
Por isso que legado é extremamente importante. Vamos entender o que é legado. Eu anotei algumas coisinhas aqui para compartilhar com você. Então isso leva-nos a entender que o seu legado é o que lhe eterniza. O que lhe eterniza não são os bens que você adquiriu, corruptíveis. O que lhe eterniza não são as obras que você produziu, porque com o tempo isso vai passar. Mas o que eterniza um homem, uma mulher, é o legado que ele deixou. Existem homens na história que são lembrados por um ato de misericórdia que tomaram, por uma frase, por um discurso que fizeram e que mudou a vida de pessoas. Isso é legado. Legado é aquilo que eu deixo para que gerações e pessoas construam a sua própria história. E isso é interessante. É que todo legado que deixamos não serve para nós. No máximo vão lembrar de você, mas não serve para você. O seu legado não serve para você. O seu legado sempre servirá para alguém, mas nunca para você. Isso é profundo, importante demais. E é isso que lhe eterniza. Eu não sei quem inventou o copo de vidro, mas o cara que teve essa ideia ficou eternizado. Não sei o nome, não sei de que família foi, mas está me servindo até hoje. Porque o verdadeiro legado é aquele que serve despretensiosamente. Despretensiosamente. Não valorizar o nosso legado, ou o legado que deixaram para nós, sem dúvida, comprometerá a nossa história futura. Nosso legado, como valores para a vida, é aperfeiçoado em Cristo. Porque o legado fala de princípios e valores que servem à vida. E esses princípios e valores não são formados em mim, ou a partir de mim. Só serve ao outro e só vai ter um benefício se todo esse legado estiver aperfeiçoado em Cristo, porque Ele é o homem perfeito, Ele é o Deus encarnado, é nele, por Ele e para Ele que existem todas as coisas. Então o legado que se perpetua é aquele que é aperfeiçoado em Cristo, parte dele e nos move em direção a Ele. Ele é o nosso aperfeiçoamento perfeito. É redundante, mas é exatamente isso. E aí, caminhando para o legado que queremos deixar, o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 11, e o versículo 1, olha só que interessante. Paulo fala assim: sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ou seja, eu estou ensinando assim para vocês, porque eu estou imitando, eu estou levando comigo o legado que o meu Cristo deixou. Então, a ideia, eu até falei a semana passada, de ser um cristão, a palavra cristão significa pequenos cristos. Então, quando você se propõe a ser um cristão, ou quando você se declara um cristão, você está dizendo: olha, Cristo é o meu referencial, e as pessoas que estão olhando para mim, as pessoas que passam pela minha vida, as pessoas que se relacionam comigo, estão vendo Cristo em mim. Será que você pode falar isso? Porque é isso. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E aí,
Lá em Mateus 28, 20, Jesus, ao se despedir dos seus discípulos, ele fala assim, olha, ensinando-lhes a guardar todas as coisas que eu vos tenho falado. Jesus está falando de legado aqui. Ele está falando, olha, a mensagem que vocês vão levar, a mensagem que vocês vão dar continuidade, o reino de Deus que vocês irão construir, será a partir daquilo que eu vos tenho ensinado. Ou seja, o legado que eu tenho deixado para vocês é suficiente para vocês darem continuidade ao reino de Deus aqui na terra. E quando você olha para a história da igreja, seria impossível a igreja chegar até onde chegou, se não fosse firmada e edificada no legado que o próprio Cristo deixou. E o legado é tão forte, que na maioria das vezes é incompreensível. Vou dar um exemplo. Na época do Império Romano, muitos cristãos, na época tinha o campeonato de gladiadores lá em Roma, lá no Coliseu. E conta-se a história que no intervalo de uma luta de um gladiador para o outro, você sabe qual era a maneira de entreter o público? Era jogando os cristãos lá nas arenas para serem consumidos, para negarem a sua fé, para negarem a Cristo. E conta-se a história que muitos cristãos, ao verem os seus irmãos morrendo lá nas arenas, eles desciam das arquibancadas e se jogavam na arena para morrerem juntos. Perceba o poder que tem um legado. Eles morriam por um legado deixado por Jesus, pela igreja primitiva, pelos apóstolos, e morriam por isso. Porque legado que é legado, ele é inegociável. É inegociável. Por quê? Porque não tem preço, tem valor. Então Jesus fala, olha, continuem ensinando-lhes a guardar tudo o que eu vos tenho falado. Ide, portanto, por todo mundo, pregai o evangelho em toda criatura, ensinando-lhes a guardar tudo o que eu vos tenho ensinado. Então, o legado fala daquilo que deve ser transmitido fielmente. Só chegamos aqui por isso. E aí a pergunta que eu quero fazer para você, diante disso que você ouviu até aqui, qual o legado que você tem deixado? Porque o legado que deixamos começa naquilo que produzimos hoje. O legado que iremos deixar para as próximas gerações é construído agora. Qual legado você tem construído? Ah, pastor, mas eu não tenho pretensão de ser conhecido. Eu não tenho pretensão de ser famoso. E quem falou que legado fala de fama? Se você é igreja, você faz parte de um legado a ser deixado. E é construído pela sua vida. É construído pela sua fé, é construído pela sua dedicação, é construído pela sua vida piedosa, é construído a partir da sua fidelidade ao Cristo que morreu pela igreja e por todos os homens. Qual é o seu legado? Qual? E aí eu quero falar sobre dois legados. O legado material, você tem a escolha de deixar ou não. Um legado profissional, você tem a escolha de deixar ou não. Mas esses dois legados
não é uma escolha. Se você é cristão, esses dois que eu vou falar aqui faz parte do caráter de um cristão. Esses dois legados. Meu querido, melhora só esse retorno para mim, por gentileza, só um pouquinho, que aí me ajuda. Isso. Som, 1, 2, amém. Glória a Deus. Amém. Aê. Amém. Tá bom, obrigado, viu? O primeiro legado chama-se legado moral. Legado moral. Eu falei que o legado profissional é uma escolha sua, você deixa se você quiser. O legado intelectual é você que sabe, eu quero deixar um livro, né? É uma opção sua. Mas o legado moral não é uma opção de um cristão. Não é uma opção de uma denominação. Chegar a 42 anos construindo o legado só é possível se o primeiro legado que se deixa e que se constrói é um legado moral. Esse sim. E aí, o indivíduo pode ser não estou desmerecendo nenhuma profissão, mas qualquer uma. Não importa se é de grande repercussão ou não. Mas quando o legado moral ele é construído e ele é deixado, não importa a família que você veio, não importa a cidade que você mora, não importa o trabalho que você desenvolve, não importa a função que você tem, não importa a profissão que você escolheu, mas o legado moral sempre vai falar mais alto e demonstrar o valor que você tem. O legado moral tem poder para erguer uma civilização ou destruir uma nação. Você sabia disso? E quando eu falo de moral, eu não estou falando daquilo que eu aceito ou não, aquilo que é certo ou errado, não. Quando eu falo de moral, eu estou me referindo àquilo que é destrutivo ou gera vida. Gera vida, não é aquilo que eu aceito ou deixo de aceitar, mas é aquilo que preserva a vida ou destrói a vida. E o legado moral tem poder para destruir um povo ou erguer uma nação. Ou erguer uma nação. A partir de 1900, aliás, antes, né? Até 1992, 93, era lei nos Estados Unidos. Toda aula, em qualquer escola, em qualquer faculdade, começava-se fazendo uma oração. Depois veio uma lei e aboliu essa prática. É impressionante, se você buscar os dados, a partir dali, houve um aumento drástico de abortos nos Estados Unidos. Houve um aumento considerável do uso de drogas, do tráfico, dos homicídios. Mas será que foi só por isso? Não sei, mas que isso tem relevância, tem sim. Princípios morais destruídos destrói um povo. Faça isso na sua casa. Aliás, Deus te livre, não faça isso na sua casa. Mas observe. Um lar onde princípios morais não são estabelecidos, não são ensinados, não são compartilhados, não são consolidados, olha para este lar para você ver. E legado moral é aquilo que vai preservar a sua idoneidade, a sua reputação.
e que vai dar credibilidade a você. E aí, aplicando não só a mim, a você, mas a uma família, como é a comunidade da graça. Eu me lembro que quando eu comecei a me aproximar da comunidade, eu tenho muitos amigos em São Paulo, eu liguei para alguns e perguntei: vocês conhecem a comunidade da graça? Rapaz, e olha que eu viajei muito por esse Brasil e conheço cada coisa. Eu fiquei impressionado como as pessoas falam. Não estou aqui idolatrando placa, mesmo porque não faz parte, mas estar em um ambiente de fé, é necessário estar em um ambiente de fé. De fé. E quando eu falava do nome, ou então do pastor Carlos Alberto, é impressionante. As pessoas têm um carinho e um respeito. E aí esse respeito que eu me refiro é um respeito pelo legado moral. Porque quando você olha para um lado e para o outro, em nosso contexto de Brasil, e não é só no Brasil, mas a confiabilidade de igreja, de comunidade de fé, tem sido meio complicada. E aí por vários motivos. Conheço inúmeras pessoas frustradas com a igreja, frustradas com pastores, que não confiam mais, que até tinham uma caminhada de fé, mas foram abusadas espiritualmente, emocionalmente, em todos os âmbitos que você imaginar. E não é pouca gente, não. E quando você fala de idoneidade, de legado moral, isso é extremamente relevante. Não estou falando de perfeição, porque perfeição você só vai encontrar no céu, só. Mas legado moral é importante para gerar credibilidade. Por quê? Porque legado moral fala da aplicação do evangelho eficaz na sua vida. Hoje, pastor Josimar, eu não tenho coragem. Antes, logo na minha caminhada, no início da minha caminhada, a gente saía para evangelizar na rua e tal. Você sabe o que a gente falava? Olha, procure uma igreja mais próxima da sua casa. Meu Deus, hoje, quando eu olho para a minha casa e olho para algumas coisas que tem perto, eu fico assustado. Não sei se aqui tem, mas lá tem igreja que vende vassoura ungida. R$150, está na promoção, é sério. R$150. Você compra a vassoura ungida para varrer o seu comércio, varrer o quarto, varrer a tua casa. As campanhas que tem dos envelopes por aí, e cada envelope tem uma cor, né? Da Vitória Financeira tem lá uma cor meia dourada, né? A Vitória contra o diabo tem uma cor lá, meia tal. A vitória na vida emocional, qual é a cor? Vermelho. É padrão, isso é padrão. Eu conheci uma pessoa em Belo Horizonte, ele me ligou, falou: pastor, minha noiva me largou, e eu estou desesperado, e chegou aqui, ele congrega numa igreja lá de 5.000 membros lá. Ele falou: olha, chegou um pastor aqui, vai fazer uma campanha de 7 semanas aqui, e ele já falou que a gente tem que fazer um desafio de R$150. Não sei porquê, sempre é 150, né? Talvez seja porque é 50 do Pai, 50 do Filho e 50 do Espírito Santo, né? Porque tem isso também. O povo é criativo. Ele falou: oh, pastor, são 7 semanas, eu já fiz 2. O que é que o senhor acha? Eu disse: perdeu, tio. Perdeu, você foi roubado. Isso fala de legado moral. Usar a necessidade, sabe por quê? Porque é o povo comum que frequenta e que congrega muitas vezes, não tem o mesmo conhecimento que pensa que quem está na frente tem. E a necessidade urgente, a dor que sente, a necessidade da família, a necessidade na saúde, leva as pessoas a acreditarem cegamente no que ouvem.
E o legado moral de uma igreja, de uma instituição, fala da fidelidade moral que tem. Pelo menos tem que ter com as pessoas. Ah, mas ali está fazendo assim, lá estão caindo assado, lá tem, olha, o culto que o povo decola no aviãozinho, ali atrás tem um que toca o chofar e a glória desce. Foge. É laço. E eu assumo qualquer peso que tenha, não tenho medo de dizer, é coisa do diabo. Sabe o que é coisa do diabo? Porque o que não é verdade é o quê? É o quê? Ufa. O que não é verdade é mentira. Negócio de toalhinha ungida, de cordãozinho que amarrou Sansão, que não sei o quê. Pelo amor de Deus, meia, ser tu uma bênção, que isso? Álcool em gel ungido, semente da cura do Covid. E aí, eu fico impressionado, esses curandeiros que tem por aí, por que não vão para os hospitais curar o povo de Covid? Por que não vão? Por quê? Ah, eu estou falando de coisas que eu já ouvi, tá? Ah, pastor, mas tem que estimular a fé do povo. O povo precisa de um ponto de contar. Não sei como é que inventaram uma máscara, né? Eu peguei aqui agora, deu até uma ideia. E vende, viu? Se criar uma máscara ungida aí, meu irmão, tem que criar um ponto de contato. Mas pelo menos a minha Bíblia diz assim, ó, a fé vem pelo... E ouvir o quê? A palavra de Deus. A fé necessária para a vida é pela palavra que é gerada em Cristo. Ah, mas não pode falar essas coisas hoje, senão se queima com o pastor fulano. Se queima, eu não quero me queimar com Jesus, meu irmão. E com a verdade, porque eu estou aqui hoje pregando por conta de um preço pago, e eu valorizo cada gota de sangue que jorrou naquela cruz por mim. Eu já fui pregar em lugar que o pastor chegou assim no escritório e falou, ó, pastor, não precisa pregar muito não, tá? Ah, o senhor revela. Sério, estou falando sério. Falei, o que é revelar? Em que sentido? Porque os caras pegam você numa... Você fica meio isso aí. Revelar em que sentido? Não, mas o senhor profetiza? Eu falei, não, em que sentido? Não, porque a igreja aqui, o senhor não precisa pregar muito não, ó, só conta uma revelaçãozinha, sabe? Conta um testemunhozinho. Não prega muito não. O louvor é 1h30, a pregação é 20 minutos. Legado moral. Preservar a consciência. Porque ai de mim, eu não sou perfeito não, jamais. Não sou. Mas há uma diferença entre pecado e iniquidade. Eu peco, você peca, mas a iniquidade é quando o pecado torna-se característica da sua personalidade. E a minha personalidade já foi conquistada por Cristo. Já foi. Corre de lá. Porque o ser humano tem, sabe aquele efeito manada? Já ouviu falar no efeito manada? Pode observar, você olha num pasto assim, tem lá 50 bois, 50 gado, né? Aí, quando um só levanta a cabeça, eu já vi isso, que eu gosto muito do campo, né? Levanta a cabeça, olha para o lado, e um sozinho começa a andar para lá. Aí o que está lá, levanta a cabeça, aí vê um andando aí, vai. Aí o outro vê, levanta, pode observar. Aí faz aquela fila de gado andando assim, ó. Não sabe nem por onde está indo, mas está todo mundo indo. Vai que, né? E é nessa que vai que Sodoma e Gomorra foi destruída. Vai que. Então, o legado moral fala da postura de transformação que o Evangelho gerou em mim. Princípios morais são aqueles que dizem sobre nossa atitude e não sobre nossa prática religiosa.
E foi outra coisa que eu encontrei na comunidade, na rede comuna, que eu pensava que não existia isso mais. É que cuidado com o próximo vale mais do que práticas religiosas. O cara, sabe, não perde culto, é de segunda a sexta na igreja, faz de tudo, corre e tal, mas quando termina, lá no bebedouro, está soltando piadinha para a mulher dos outros, quando sai daqui é mentindo, sabe, mas aqui é um fariseu daqueles. Ou seja, supervaloriza a prática religiosa, mas não o principal, que é a minha prática de vida. Ninguém ama a Deus senão no outro. Não há. Eu amo Jesus. Declare aí, eu amo Jesus. Né? Sim. Mas não se preocupa se o irmão está com a conta de luz 2, 3 atrasada, vai cortar a luz. Não se preocupa se não tem o dinheiro para comprar o remédio, se não comprar morre. Não se preocupa. É só a paz do Senhor. Paz do Senhor não deve ser um costume oral, de palavras apenas, não. A paz do Senhor verdadeira é aquela que vem acompanhada com a mão estendida, que socorre quem precisa. Já virou tem lugares que nem a paz do Senhor dá mais, passou. E não precisa também falar a paz do Senhor. Né? Porque eu já tive em lugares que se você entrar na igreja e der boa noite, o diácono não responde. É sério. Pensa que você se afastou, se desviou. Não responde. Você tem que entrar religiosamente e dar a paz do Senhor. E não pode ser qualquer paz, não. Tem que ser uma paz impostada, assim, sabe? A paz do Senhor, meu nobre, inoxidável irmão. É uma paz que não oxida, né? Inoxidável. O cara nem sabe o que é, mas fala. Mas essa paz que há em mim, ela extravasa as minhas palavras e alcança o outro em sua necessidade. E essa é a verdadeira religião. Estar na igreja, vir para o culto é necessário e vital. Por quê? Porque aqui eu venho para ouvir uma palavra, para orar com meu irmão, faço parte de uma comunidade que juntos fortalecemos o que somos, mas isso não resume o que você é como cristão. Cuidado, é muito sério isso. E aí eu vou pular para o segundo e já caminhando para encerrar, mas eu amo esse texto que eu vou ler com vocês. Abre lá a sua Bíblia, lá em Efésios 4. É um dos textos que eu mais amo. Aliás, passei a amar, né? Porque eu não conhecia muito esse texto, não. Mas esse aqui deveria ser o texto áureo lá da sua casa, da sua vida. Primeiro, Efésios capítulo 4. Eu vou ler, tá bom? Diz assim, ó. Na sua Bíblia deve estar mais ou menos assim. Uma vida de santidade, ou santidade para o cristão, alguma coisa assim. Diz assim, ó. Portanto, posso ler? Posso ler? Eu vou ler a partir do versículo 17. Olha só, o que Paulo diz. O que é ser um cristão? Portanto, digo e dou testemunho no Senhor, que não andeis mais como andam os gentios. Gentios aqui são aqueles que não conheceram ou não têm um experimento com o Evangelho, tá? Em pensamentos fúteis, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância e dureza do coração. Paulo está falando assim, ó, não sejam mais assim. E aí ele continua, havendo-se tornado insensíveis, entregaram-se à devassidão para cometer com avidez todo tipo de impureza. Aí Paulo fala, não sejam assim, mas
E eu acho lindo essa ironia, esse tom meio irônico que Paulo tem, minha irmã, aqui no versículo 20. Ele fala assim, ó: mas vós aprendestes assim de Cristo. Aí no versículo 22, 21, aí eu amo essa ironia de Paulo. Se é que de fato ouvistes, e se é que de fato fostes instruídos, conforme a verdade que está em Jesus, a vos despir do velho homem, do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores, e a vos renovar no espírito da vossa mente, e vos revestir do novo, criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Por isso, abandonai a mentira. Legado moral. E cada um fale a verdade com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Se você mente para alguém, você está mentindo para você mesmo. Quando sentires raiva, não peques, ou não pequeis. É quase impossível isso. Mas você está falando aqui é porque é possível, né? Mas não conservei a vossa ira, a vossa raiva, até o pôr do sol. Tem uma versão que fala: não se ponha o sol sobre a vossa ira, e nem deis o lugar do diabo. Paulo está falando: não sejam assim. Aquele que roubava, diminua o roubo. É assim? Muito obrigado, irmã. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha para você e para compartilhar com os necessitados. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, que cause destruição, mas só a que seja boa e necessária para a edificação. Entenda, palavra torpe não são palavras duras e diretas, porque quem ama não procura falar o que agrada, mas muitas vezes é duro no que fala, porque ama. Aí Paulo continua, já estou encerrando, mas só que seja boa para edificação, a fim de que transmita graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados. Eu entristeço o Espírito Santo quando a minha boca destrói o outro, porque eu sou o templo, você também é. Agredir o Espírito Santo é quando eu agrido a casa dele, quando eu agrido o outro, mas é muito mais fácil dizer: olha, agredir o Espírito Santo é não ir para o culto, não tomar santa ceia, não. Eu agrido o Espírito Santo, eu entristeço ele quando eu agrido você. João fala isso, em 1 João capítulo 1 e o capítulo 2, ele fala assim: olha, porque aquele que diz que ama a Deus e agride o seu próximo é mentiroso. E o amor do Pai não está nele. Porque como pode amar a Deus que não vê e aborrecer e agredir o seu próximo que vê? E aí Paulo continua mais. De modo que toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia sejam eliminados do vosso meio, como toda maldade. Pelo contrário, sede bondosos, tende compaixão uns para com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. E assim vocês deixarão um legado moral por onde quer que passe. Um grande evangelista inglês, pela Idade Média, chegou em uma aldeia para pregar o evangelho, ficou 10 anos lá, e quando saiu, levantaram uma placa no centro da cidade,
Quando ele chegou aqui, há 10 anos atrás, não havia cristãos. Quando ele foi embora, não havia pagãos. Porque o legado moral transforma uma sociedade. Transforma a tua casa, transforma o teu ambiente de trabalho, sabe? Ser cristão não é ser na igreja. O seu trabalho, o seu ambiente de trabalho, a sua casa, a sua rua, o seu condomínio é alcançado. E eu já falei até semana passada, que a maior pregação não é essa que eu estou fazendo aqui. Não é. Porque a verdadeira pregação, meu irmão, termina quando o microfone é desligado. Quando o culto aqui, a reunião termina, né? Mesmo porque o culto começa quando eu acordo. O culto não é aqui. O culto é a minha vida. Aqui faz parte do culto. Você acordou? O culto começou. Foi dormir? O culto terminou. É assim. E aí, Cristo é aperfeiçoado em nós. Caminhando para o final, o segundo legado é o legado de fé. O primeiro legado é o legado moral. O segundo é o legado de fé. E aí, Hebreus capítulo 11, você vai ler ali, o legado deixado pelos heróis da fé. É impressionante. Pela fé, Abraão entrega Isaac, de modo incondicional, confiando na vontade de Deus. E Deus ouviu a voz do menino. Aí você vai ler lá, a partir do versículo 32 ao 40, muitos eram amarrados com peles de animais, ainda frescas, com sangue, e jogados lá nos campos para serem devorados pelas bestas dos campos, os cristãos. Viúvas recebiam apenas a notícia de que seus maridos morreram por não negarem a fé. Esse legado de fé que eu devo produzir, uma fé incondicional. Qual é o legado de fé que você deixa para sua casa, para sua família, para as gerações que vêm? Seu filho de 12 anos já sabe o que é Novo Testamento e Antigo Testamento? Sabe? Estou falando isso porque uma vez uma pessoa me pediu para fazer umas reuniões de estudos na casa deles. E lá, uma irmã falou comigo assim: pastor, eu tenho 20 anos que eu me converti. Eu falei: glória a Deus. Porque eu estava ensinando a ela a ler a Bíblia. Falei: você quer ler a Bíblia? Não começa no Antigo Testamento não, você não vai entender nada. A Bíblia, para ser lida, tem que começar conhecendo Jesus. Conheça Jesus, leia o Novo Testamento, de preferência o Evangelho de João primeiro, depois Mateus, Marcos, Lucas, depois pule para Atos, aí vai, depois você vai para o Antigo. Aí explicando para ela. Quando terminei de falar, ela olhou para mim e falou assim: pastor, mas o Novo Testamento começa onde? É em Salmos, é? Falei: 20 anos, eu pensei comigo, 20 anos. Não sabe onde o Novo Testamento começa. Aí outro dia alguém gritou, estava falando: pastor, não é em Salmo não, né? É em Malaquias. Falei: não é nem em Salmos, é em Malaquias. Mas o legado de fé que você deixa para a sua família, conhece Jesus? Sabe o verdadeiro significado da Páscoa? Ou pensa que a Páscoa é o ovo de chocolate e o coelhinho que é símbolo da Playboy? Que é o culto a Deus, a Ostara, né? O coelho da Páscoa e os ovos ali, é o culto a Deus, a Ostara. Sabe que o Natal, que a Páscoa é o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Qual é o legado de fé que você deixa? Não é um legado religioso, sabe? Porque vou te falar, tem crente religioso chato, que os filhos não vão para a igreja porque é chato. É chato o modo de ser cristão deles. É chato o modo de falar de Jesus, sabe? Não tem um pingo de educação para falar. Quer evangelizar, quer abrir a boca das pessoas, empurrar Jesus dentro. Não, isso é chato. Eu não seria cristão com um povo chato desse não.
Mas o legado de fé que eu me refiro é a fé verdadeira, aquela fé incondicional, aquela fé que se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. É uma fé que você demonstra no seu dia a dia, que crê em Jesus, independente do que aconteça. Essa é a verdadeira fé. A fé que transforma, porque a verdadeira fé primeiro alcança a mim, muda a minha vida, muda a maneira como eu trato os meus filhos, muda a maneira como eu trato a minha esposa, muda a maneira como eu trato o meu irmão, muda a maneira como eu lido com os meus vizinhos, muda a maneira como eu trato os que me perseguem. Porque a moda contemporânea, gospel, não, peraí. Minha vitória vai ter sabor de mel. Quem me perseguiu vai ter que sentar na arquibancada e vai me ver no centro e vai ter que ser humilhado porque o meu Deus humilha. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. O que Jesus ensina? Te bateram na face? Larga-lhe o murro também, é assim? Não. É a outra. Ah, pastor, mas ali não é literal. É literal sim. Se for preciso, é literal. Te pedem a capa, dê a túnica também. Sabe por quê? Porque quem crê em Deus não discute. Se entrega à vontade de Deus. Se perdeu, foi lugar sendo desocupado para coisas melhores virem. Se não perdeu, você está no melhor de Deus. Se alcançar, amém. Se não alcançar, amém. Viva a vida que Deus estabeleceu para que você viva. Mesmo porque prosperidade não é ter de sobra. Prosperidade é dormir em paz. Mas a prosperidade que se prega hoje, não. Você tem que ter o melhor carro. Se não tiver, profetiza, porque vai chegar. Vai. Não trabalha não, não estuda não para você ver. O povo não entende. Não, eu tenho que fazer o desafio do milagre, porque amanhã eu vou fechar. Vai orar, pedir a Deus. Eu creio piamente, que quando a minha vida está alinhada aos princípios do Evangelho, ao meu olhar se dilata, e oportunidades que ninguém vê, você vê. Isso eu creio. Porque Deus fez assim com José e com tantos outros. Mas Deus não vai tirar de quem tem para dar a quem não tem. Pelo amor de Deus, isso não acontece. Eu já vi gente colocar a mão, sabe, e falar, eu quero um desse. Mas o cara não trabalha, o cara não estuda, não procura, dizem, como é? Só se... Pelo amor de Deus, coisa aí que faz você subir rapidinho, mas não é de Deus, não é. A casa cai um dia cai, sabe? Então, não se resume em práticas religiosas vazias, que eu ensino ou pratico, mas na vida piedosa, fiel, justa e amorosa que vivo. O legado de fé é a experiência espiritual, devocional que eu tenho. E eu encerro com Daniel, capítulo 3, versículos 17 e 18, quando Daniel, aliás, os seus amigos, né? Sadraque, Mesaque e Abidenego foram presos e falaram, olha, ou você nega o teu Deus ou vai ser jogado na fornalha. E aí os três falaram, olha, rei, saiba, porém, que se formos jogados na fornalha, o nosso Deus nos livrará das tuas mãos e da fornalha. Mas fique sabendo, se o nosso Deus não nos livrar, também diante dos teus deuses não nos prostraremos. E eles foram lançados na fornalha. E aí você sabe o que aconteceu. Sabe por quê, querido? Encerro dizendo,
A verdadeira fé não se firma em resultados. A fé do Evangelho não está vinculada aos resultados que eu quero alcançar, porque nem todos os resultados que você vai ter na vida, mas tenha certeza que em tudo que você alcançar, tenha certeza que terá a bênção e a paz de Deus na tua vida, e essa paz é mais importante do que qualquer riqueza e qualquer dinheiro. É uma paz que excede todo entendimento e te leva para a eternidade com Ele. Aleluia! Legado moral, legado espiritual, legado de fé. São esses dois legados que você tem que deixar. E esta igreja só chegou até aqui porque eu vejo, percebo e vivo esses dois legados, moral e o legado de fé. Não venda esses legados por preço algum, porque não tem preço, tem valor. Amém? Se coloca em pé, eu quero orar com você.